Bem-vindos a mais um estudo bíblico online. Que este possa ser realmente um tempo abençoado e que a Palavra de Deus possa tocar os nossos corações. Para um cristão reformado, uma das verdades básicas no que toca ao relacionamento do ser humano com Deus é a salvação pela fé, ou melhor, mediante a fé. Como nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. E acrescenta, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E no entanto, a fé não é apenas crer no que é verdadeiro, mas ter disposição para viver de acordo com o que se acredita, com essa convicção. A verdadeira fé traduz-se no serviço a Deus e aos outros. E neste estudo o que nós vamos procurar descobrir é e quem são os outros a quem devemos amar e servir? E será que os podemos escolher? Porque todos nós sabemos que há pessoas que não é tão fácil servir. Quem são os outros? E a resposta a esta pergunta é-nos dada pelo próprio Senhor Jesus, no texto conhecido como a parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos 25 a 37. Vamos escutar. Um certo doutor da lei, que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez-lhe esta pergunta: Mestre, que devo fazer para ter direito à vida eterna? Que diz a Escritura acerca disso? Respondendo-lhe, como é que entendes? E ele disse, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus comentou, respondeste bem, faz isso e alcançarás a vida. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, tornou a perguntar, e quem é o meu próximo? Então, Jesus contou o seguinte, ia um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram roupa e tudo. Espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que ao vê-lo se desviou. Entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, sentiu compaixão. Aproximou-lhe, tratou-lhe dos ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois, colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe: Cuida deste homem e, quando eu voltar, pague-te tudo o que gastares a mais com ele. Jesus perguntou então ao doutor da lei, qual dos 3 te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu, o que teve compaixão dele. Jesus concluiu, então vai e faz o mesmo. Palavra do Senhor. O episódio que acabamos de ouvir encontra-se unicamente no Evangelho de Lucas, não está nos outros evangelhos. E trata-se de uma conversa entre Jesus e um doutor da lei, ou escriba. E estes doutores da lei eram especialistas na lei judaica. E o texto revela-nos qual era a sua motivação ao abordar Jesus. Diz-nos que queria experimentar Jesus. Provavelmente queria ver se o apanhava em falso. E então este doutor da lei, ao aproximar-se de Jesus, pergunta-lhe: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, em vez de responder diretamente, devolve-lhe uma outra pergunta, ou melhor, 2 perguntas. Primeiro, o que está escrito na lei e, em segundo lugar, como é que a entendes? E a resposta que o doutor da lei dá resume todos os preceitos da lei que ele conhecia muito bem e que são e eram 613. E resume em 2, amar a Deus e amar ao próximo. E esta resposta foi considerada certa por Jesus. Aliás, o próprio Jesus tinha resumido assim toda a lei num outro episódio que está em Marcos 12. E
por isso Jesus diz, então, faz isso que dizes e alcançarás a vida eterna. No entanto, o doutor da lei não ficou satisfeito com esta resposta e diz-nos o texto que, querendo justificar-se, tornou a perguntar-lhe a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É esta pergunta que Jesus responde então com a parábola do bom samaritano. Sabemos que Jesus muitas vezes falava por parábolas. As parábolas são histórias que visam ilustrar uma verdade e que usam elementos do dia-a-dia ou referências que as pessoas conheciam muito bem e, portanto, eram simples de compreender. E vamos então analisar esta parábola em concreto. Em primeiro lugar, a sua localização. Situa-se no caminho de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade que fica a 740 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó fica 400 metros abaixo do nível do mar, na região do Mar Morto. Estas duas cidades distanciam menos de 30 km uma da outra, mas o caminho que as liga tem um grande desnível, é um desnível superior a 1100 metros. Era, portanto, um caminho íngreme, cheio de desfiladeiros, ideal para emboscadas, e que, à data, era frequentado por criminosos. Era um percurso muito temido pelos viajantes da época. E a violência dos assaltos era de tal forma que aquele vale ganhou a alcunha de Adumim, que quer dizer Vale do Sangue ou Passagem do Sangue. Voltando-nos para as personagens da história, temos em primeiro lugar a vítima. E sobre a vítima não temos nada de concreto, a não ser que era um homem que ficou muito maltratado e ficou caído no chão, como morto. E depois temos que passam um sacerdote e um levita, que eram religiosos judeus. E por último, o samaritano. O samaritano é um natural de Samaria, que é a capital do Reino do Norte. E os samaritanos eram uma espécie de judeus de segunda e considerados impuros, porque misturavam a adoração a Deus, ao Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, com a adoração a outras divindades. E isto é-nos relatado nos livros de Reis. E os judeus de Jerusalém nutriam um rancor e inimizade particular contra os samaritanos. E vamos ver como é que cada uma destas personagens, ou como é que estas personagens reagiram perante aquele homem caído, aquele homem moribundo. Os religiosos, portanto, tanto o sacerdote como o levita, desviaram-se do homem. Provavelmente com medo de ficarem contaminados, porque as pessoas mortas, e eles podiam pensar que ele estaria morto, eram consideradas impuras. Portanto, eles desviaram-se, vendo, passaram ao largo. E já quanto ao samaritano, ele não só não se desviou, como passou junto do homem caído. Não se preocupou em saber quem era aquele homem, se eventualmente pertencia ao povo judeu, que historicamente o discriminava. E ao vê-lo, teve uma reação imediata. Sentiu compaixão ou compadeceu-se deste homem. Foi algo que sentiu dentro dele, mesmo antes de racionalizar. E então aproximou-se. Tratou-lhe dos ferimentos com azeite e vinho, que eram considerados remédios à época, mas não só. Colocou-o em cima do seu jumento e levou-o para uma pensão e tratou dele pessoalmente. No dia seguinte, o que significa que ficou de um dia para o outro, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse-lhe: cuida deste homem e quando eu voltar pago-te tudo o que gastares a mais com ele. As 2 moedas ou 2 denários significam o valor equivalente a 4 dias de trabalho, porque um denário ou um dinheiro significava literalmente o salário de 2 dias. Portanto, o valor que este homem despendeu não foi pouco. Mas não foi só o dinheiro, ele dedicou
o seu tempo, a sua atenção, o seu cuidado a cuidar do moribundo que ele não conhecia de lado nenhum. E lembramos-nos que a parábola foi contada no seguimento da pergunta: quem é o meu próximo? Então Jesus conta esta parábola do bom samaritano e depois de a contar, ele confronta o doutor da lei. Qual dos três te parece que foi o próximo deste homem? Qual dos três? E o doutor da lei responde: o que teve compaixão dele. E Jesus, então, orientou: vai e faz o mesmo. E com isto, na parábola não temos mais nenhuma reação do doutor da lei, quando confrontando os conhecimentos teóricos que ele tinha sobre a lei, com uma concreta atuação de compaixão. E esta parábola revela-nos o amor e o cuidado com o próximo e o que eles podem implicar. Por um lado, implicar, em primeiro lugar, atenção. Nós vemos que os religiosos passaram ao largo, não prestaram atenção, o samaritano dedicou atenção. Quantas vezes, no dia-a-dia, na nossa correria, nem sequer olhamos para as pessoas com quem nos cruzamos? Não olhamos literalmente, não levantamos os olhos para elas, e muito menos prestamos atenção. Por outro lado, este cuidado também implica colocar de lado os preconceitos. E todos nós temos preconceitos, ainda que pensemos que não. E, portanto, temos que olhar todos os outros da mesma forma e tentar olhar com os olhos de Jesus. O cuidado, o amor pelo próximo significa também o dispêndio do tempo. E o tempo é algo precioso para nós na correria do nosso dia-a-dia. Muitas vezes temos que parar e dar atenção ao outro. E pôr tudo o que temos ao serviço dos outros, seja o jumento do samaritano, seja o que nós temos. Se temos um carro, se temos uma casa, seja o que for que temos, devemos pô-lo também ao serviço dos outros. Pode implicar dispêndio de dinheiro, naturalmente, mas também pode implicar arriscar a ser humilhado, a ser mal visto, a ser desconsiderado pelos outros. E, por último, não esperar qualquer retribuição. Nós vemos que o samaritano fez isto de uma forma graciosa, gratuita, sem esperar qualquer retribuição. E é esta a lição que Jesus nos quer dar ao responder à pergunta, não é? Quem são então os outros que devemos amar? São todos aqueles que se cruzam connosco. Porque no amor ao próximo, no cuidado, no serviço, não pode haver aceição de pessoas, porque Deus também não faz aceição de pessoas. Aceita-nos, cada um de nós, tal como somos. E servir de forma indistinta e por amor significa reconhecer que a nossa vocação para o serviço vem de Jesus Cristo, que se fez servo como modelo a ser seguido. Que possamos realmente seguir este exemplo de Cristo no amor ao próximo e que não nos esqueçamos que o maior ato de amor que podemos ter para com alguém é precisamente partilhar Cristo, partilhar esta salvação que Deus nos dá através do seu Filho, Jesus Cristo. Que assim seja. Mesmo que te não conheça, és meu irmão, meu amigo, haste da mesma semente do mesmo trigo. Tua água é minha água, tua fonte é minha fonte, teu regato é meu regato, a cantar de monte em monte. Meu irmão, sou teu irmão, arbustos de um só jardim, que me importa a cor da pele, o cabelo, a cor dos olhos, que me importa a voz e os gestos, és um ser igual.
teu braço, quero ser teu companheiro. Tuas mãos num só moinho, moinhos do mesmo outeiro. Somos da mesma nascente, bebemos da mesma bica, pescadores das mesmas águas, nossa amizade aqui fica. Teu irmão, sou teu irmão, arbustos de um só jardim. Que me importa a cor da pele, o cabelo, a cor dos olhos? Que me importa a voz e o gesto, se és um ser igual a mim? Oremos. Paizinho querido, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque ela é viva e fala sempre aos nossos corações. Que realmente as palavras de Jesus, que têm validade ainda para os dias de hoje, possam mexer connosco, mostrar-nos como devemos amar os outros e amá-los com o amor que vem de ti. Obrigada porque tu também nos amas a cada um de nós, independentemente do que somos, do que fazemos, e nos amas com um amor tão grande que deste o teu Filho Jesus para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. E que realmente a consciência deste amor nos possa impelir a servirmos os outros, a cuidar deles, a mostrar-lhes assim o teu amor. Sê connosco, abençoa-nos, despede-nos com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.